Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Com o seu amigo, Pastor Sandro Diniz, e a palavra de Deus para a sua vida. O tema de hoje tem por título, anote, os perigos da bipolaridade emocional, parte 2. E eu quero, antes de trazer para você os versos bíblicos, para que você entenda esse tema de hoje, eu vou recapitular algumas coisas que foram explicadas na primeira parte, para que você entenda o que é bipolaridade emocional. A bipolaridade emocional, abençoado, é a pessoa que muda de sentimentos de uma hora para outra. Uma hora ela está muito feliz, festeira, exalando alegria, simpatia, fala, brinca, abraça todo mundo, é aquela festa. Vem para a igreja, demonstra estar com aquela firmeza, com a fé, com a confiança em Deus tremenda, ajuda as pessoas e a igreja, e é aquela bondade. E outra hora, ela está lá embaixo, com depressão, sem alegria, sem fé, sem vontade de vir à igreja, com aquela vontade de morrer. Começa a se distanciar e a falar arrogantemente com as pessoas, e a reclamar de tudo e de todos, e fala de forma agressiva. A partir de hoje eu não vou ser mais bonzinho com ninguém, não vou ajudar mais ninguém, quem estiver precisando que se vire, até o pastor, até a igreja também. Não vou ser bonzinho mais com ninguém. Isso se chama bipolaridade emocional. As pessoas sem informação falam, é o jeito da pessoa. É importante que você entenda o seguinte, nem sempre toda pessoa depressiva é bipolar. Tem pessoas que passam pela depressão, mas depois vem o equilíbrio. Ela passa pela tristeza, por um momento difícil, mas logo depois vem o equilíbrio. Não é verdade? Já outras pessoas vivem esta mista, essas duas situações. Uma hora a pessoa está de um lado, alegre, feliz, contente com a vida, abraça todo mundo, fala com todo mundo, é aquela festa. E outra hora ela passa para o outro lado. Isso não poderia ter acontecido, mas aconteceu. Não poderia ter acontecido, mas aconteceu, abençoado. E Deus é soberano em todas as situações, receba. Amém. Aí vem a tal da bipolaridade emocional. Fica deprimido porque aconteceu aquilo que não queria que tivesse acontecido. Fica triste, desanimado e sem vontade de congregar. Você, como cristão, não pode viver assim. Você não pode ser um cristão bipolar, abençoado. Que uma hora você está de um jeito, outra hora você está de outro. Às vezes, a bipolaridade emocional se assemelha muito até à pessoa que usa droga. Principalmente a cocaína. Principalmente a cocaína. A pessoa usa, aquilo levanta a pessoa, ela tem aquela sensação de euforia, como se fosse um Deus, né? Ela se sente grande. Quando acaba o efeito, ela vai lá embaixo. É isso que causa a dependência.
Aí ela depois vai lá e compra de novo, usa de novo, para se levantar de novo, para ter aquela sensação de euforia, como se fosse um Deus. Às vezes, você não usando drogas, você tem isso dentro de você. Uma hora você está lá em cima, outra hora você está lá embaixo. Eu estou me fazendo entender? Sim. Você não usa a droga, mas às vezes você tem isso dentro de você. Uma hora você está muito feliz, outra hora você está lá, muito triste. Aí depois volta de novo. Ai, estou feliz de novo, pastor. Uma hora é aquela confiança em Deus tremenda. Outra hora, não vai acontecer não. E está dando tudo errado de novo. Perde a confiança de uma hora para outra. Eu recebo hoje Deus curando você que se encontra assim. E as pessoas que vão me ouvir depois através desse CD de mensagem. Eu declaro você e essa pessoa sendo curado através da paz e da harmonia do Senhor Jesus Cristo. E não é nenhum problema, de vez em quando, a gente admitir: a minha vida está precisando de uma reforma. Principalmente você que sofre de bipolaridade emocional. Não há nenhum problema em você reconhecer que você precisa mudar, abençoado. Você não pode ser um conhecedor do Evangelho, da graça, e viver assim. Um dia você está feliz, outro dia você está triste. Um dia você está com a confiança, outro dia você está com desânimo. Aí amanhã logo cedo, está com a confiança de novo, aí quando é de tarde está com desânimo de novo no coração. Para pensar. Se você não está precisando de uma reforma, de uma mudança na sua vida, você que está passando pela bipolaridade emocional, eu estou te alertando para que você seja liberto em nome de Jesus. Seja qual for a situação que você esteja enfrentando, você tem que se manter sereno. Aconteça o que acontecer, Deus está no controle da minha vida. E Ele faz o melhor e tem sempre o melhor para mim. Isso é muito importante ser dito hoje. Ele faz o melhor, e detalhe, e tem sempre o melhor para a sua vida. Sempre o melhor para a sua vida. É muito bom falar sobre isso, para você não alimentar situações do passado com relação a uma decepção amorosa. Não alimente isso. Porque Deus faz o melhor e tem sempre o melhor para você. Portanto, o que não deu certo na sua vida amorosa tem que ser página virada em sua vida. Tem que ser página virada na sua vida. Você também que me ouve agora. Você não pode ficar questionando as coisas. O porquê que não aconteceu, o porquê que não deu certo, porquê que não foi para frente. O relacionamento. Ou alimentando isso com canções tristes, como alguns fazem. Tem que ser página virada, abençoada, em nome de Jesus. Diga, eu recebo essa palavra. Inclusive, eu quero deixar um aviso para algumas pessoas que estão muito bem na igreja quando recebem bênçãos materiais. Ah, eu estou aqui na igreja, estou muito feliz, porque aqui eu recebi isso e aquilo, as coisas estão dando certo para mim, eu estou recebendo, pastor, muitas vitórias. E se você não recebesse, você não estaria? Então quer dizer que se não tivesse acontecido aquele milagre financeiro, se não tivesse saído o tal do dinheiro, você não estaria aqui? O fato de você estar aqui tem que ser por causa de Deus. Por amor a Ele, abençoado. E são poucos que vivem assim. O motivo principal tem que ser o amor ao seu Deus. Em crescer na graça desse Deus. De querer aprender a palavra.
de Deus, para fazer pessoas felizes. Porque quem pensa em servir por Deus será servido. O Senhor Jesus falou: se você defende isso aqui, por Deus, você será defendido. É só você abrir a sua Bíblia agora em João, capítulo 12, verso 26, em nome do Senhor Jesus. 12, 26. E assim diz o livro histórico de João, capítulo 12, verso 26. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. Grife essa parte. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Aqui o verso fala por si só. Se você pensa em servir, abençoado, por Deus, você é defendido e servido. Então, quando tu evangeliza, quando você cuida do seu ministério, da sua igreja, quando você pensa em fazer crescer isso aqui, em fazer pessoas felizes, você está servindo. Na medida que você vai praticando esse serviço, esse trabalho, por Deus mesmo, você será servido. Amém. E escrito está. Agora, voltando um pouco às considerações iniciais da nossa conversa, esses dois mundos acontecem, a bipolaridade emocional, geralmente com quem para de congregar, ou na vida de quem congrega muito pouco. Tem a tendência de viver esses dois mundos. Uma hora a pessoa está de um jeito, outra hora ela está de outro. E geralmente é por falta do alimento no coração, na vida. E é muito ruim viver assim, desse jeito. Porque as pessoas que vivem assim, elas ficam esperando uma coisa boa acontecer para elas voltarem a ficar alegres. De repente você conhece alguém assim, ou você é assim. Quem sofre de bipolaridade emocional, fica esperando uma coisa boa acontecer para voltar a ficar alegre. O telefone tocar, ou alguém mandar um e-mail, uma mensagem, alguma coisa, um acontecimento, um dinheiro, uma novidade, para voltar a ficar contente. Então essa pessoa, ela não está vivendo pela fé, ela está vivendo pelas circunstâncias. E como pode a pessoa viver o reino de Deus desse jeito, abençoado? Um dia está bem, outro dia está mal. Eu sei que existe o dia mal na vida de qualquer pessoa, mas esse dia mal, abençoado, não pode te tirar do reino de Deus. Não pode. Não deixe que o seu sofrimento se transforme em uma amargura aí dentro de você. Não deixe que o sofrimento tome conta de você, abençoado. Veja o que diz o Salmo 112, verso 7. Aqui você vai entender que você não deve deixar o sofrimento se transformar em uma amargura dentro de você. Nenhum acontecimento, nenhuma notícia. Não deixe nada se transformar em uma amargura aí dentro do seu coração. Não deixe nada tomar conta de você. Tem pessoas que têm a doença chamada câncer, mas são pessoas que não se deixam ser tomadas pela doença. Ela tem o problema, mas não deixa aquilo tomar conta dela. E já tem pessoas que têm um probleminha ali, outra acolá, uma coisinha, e aquilo ali já tomou conta dela. Pessoas lá fora que não têm as pernas e nem os braços, mas não deixa aquela situação tomar conta dele. E é alegre, feliz, faz praticamente tudo, até trabalha. Tem estudo, tem cultura, tem diploma. Você olha assim, como é que pode? Não tem os braços, nem as pernas, e tem diploma? É porque não deixou o sofrimento se transformar em uma amargura dentro dele. Vamos aqui à leitura. 112, Salmo, verso 7.
não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor, é o que eu declaro na sua vida. A sua fé, abençoado, tem que ser forte nesse momento da sua vida. Procure ter uma mente perseverante, principalmente você que está doente, e você que me ouve agora, que também está doente, e o médico falou, você só tem 1 mês de vida, ou de repente, o médico chegou para você e falou, ó, você tem tal doença, creia, confie que Deus pode te conceder muitos anos de vida e a cura desta tal doença. Não deixe o sofrimento da notícia da tal doença se transformar em uma amargura dentro de você. Não deixe que isso tome conta de você. É o que ensina aqui a leitura. Você tem que crer e confiar que Deus pode te conceder muitos anos de vida. Porque é isso que a Bíblia diz. Porque a mim se apegou com amor, eu saciá-lo-ei com longevidade. É o Salmo 91 que fala sobre isso, a partir do verso 14 ao 16. E temos que crer, porque não é promessa de nenhum homem, é do teu Pai, é do teu Senhor, é do Deus que você está servindo. Você tem que crer e receber. Meu amado, não deixe nada tirar de você o equilíbrio, a confiança em Deus. Nem a doença, nem o desemprego. As portas estão todas fechadas, não tem problema. Vai aparecer uma aberta aqui. Deus é comigo. A firmeza leva você a vencer a tal da bipolaridade emocional, abençoado. Firmeza. Não só quando as portas estão fechadas, mas com relação ao teu casamento. O teu casamento está mal? A única solução parece ser o divórcio. Deus pode curar as feridas desse relacionamento. O teu filho que hoje te dá muitas dores de cabeça, ou de repente traz muitas tristezas para você, pode se tornar uma bênção no futuro. Esse verso que nós lemos agora nos ensina que a última palavra em qualquer evento triste vem dos lábios de Deus. Lembre-se do que Davi disse como fruto de uma longa experiência com Deus, aqui no Salmo 37, verso 25, já que estamos aqui, nesse livro maravilhoso, vejamos o capítulo 37, verso 25, para recebermos esse conhecimento da experiência que Davi teve com Deus. Salmo 37, verso 25. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Quem confia sabe que jamais vai ser desamparado pelo Pai. Essa experiência Davi teve com Deus. Quem confia, abençoado, tem essa certeza que jamais vai ser desamparado pelo Senhor. Diga para esse irmão que está perto de você, nada vai faltar para você, abençoado. Nada vai faltar para você, pedra viva. Recebo também em nome do Senhor Jesus. Nada. Abençoado, você tem o Espírito de Deus dentro de você. O reino de Deus está dentro de cada um de nós. E esse reino nos capacita. Olha só o que diz o apóstolo Paulo na carta dele aos Hebreus, capítulo 12, verso 28. E assim diz a carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 12, verso 28. 12, 28. Por isso, recebendo
Nós, um reino inabalável. Que reino é esse? O Espírito de Deus. Um reino inabalável. Retenhamos a graça. Receba a palavra que Deus está dando hoje para você, abençoado. Em nome do Senhor Jesus. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Até aqui. Só ter o conhecimento disso aqui não é suficiente. Que você tem um reino inabalável. Tem que haver a manutenção da sua fé. Nesse conhecimento que você está recebendo, para que você seja forte na sua confiança, meu amado. Não basta só saber onde está escrito. Ah, que coisa linda, maravilhosa, eu tenho um reino inabalável. Hebreus 12, 28. Não é suficiente, tem que ter a manutenção da sua fé nesse conhecimento. Tem pessoas que, assim que acordam pela manhã, ao invés de ter pensamentos positivos, ao invés de atrair as coisas boas, orando, né? Eu recebo, Senhor, a tua grandeza me iluminando, para eu fazer a coisa certa. Eu recebo a proteção dos teus anjos, atuando nos meus caminhos. Ao invés disso, ela se apega ao que está defeituoso em sua vida. Por exemplo, a traição, a decepção amorosa que viveu, algo que ela perdeu, uma situação que não está dando certo. Nesse momento, você está sendo o seu maior inimigo. Porque ao invés de você atrair o que é bom, você se apega ao que está defeituoso. Você mesmo está impedindo do seu coração estar em harmonia com esse reino inabalável que está descrito aqui em Hebreus 12, 28. Você está impedindo da sua vida viver a confiança em Deus. Porque praticamente quase todos os dias você se apega ao que está defeituoso. Você olha para a doença ao invés de crer na cura. Você olha para o desemprego ao invés de acreditar que portas vão se abrir porque Deus é contigo. Você olha para a palavra negativa. Olha, você não vai receber, não vai dar certo, não adianta ir lá porque eu fui, para mim também não deu certo. Você se agarra a isso, ao invés de crer que Deus é poderoso e é fiel para te honrar. Tem muitas pessoas que congregam, professa confiar em Deus, diz amém, aleluia, mas amanhã, ou daqui a algumas horas, se apega ao que está defeituoso na sua vida. Pense nisso. Jesus falou, abençoados, que toda vitória é possível. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 1, verso 37. Lucas 1 é o capítulo e o verso é o 37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então aqui eu posso entender que a minha vitória é o quê? Possível. Amém. Diga para o irmão que está perto de você, a sua vitória é possível, abençoado. Sua vitória é possível. Essa palavra é para você que está enfrentando muitos desafios. Você vai conquistar aquilo que você precisa. Se algo está dando errado, calma, meu amado, que vai passar a dar certo. Vejamos mais, aqui em Lucas, capítulo 18, verso 27. Lucas 18, 27. Mas ele respondeu, palavras do Senhor Jesus: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. O pastor que prega o evangelho da graça também tem que mostrar para você que Deus pode mudar situações. Amém. Eu não posso ser um pastor que prega só a doutrina da graça. Eu tenho que mostrar para você também o quão é poderoso o Deus que estamos servindo. Às vezes,
existem situações que a gente não pode fazer nada, não é verdade? Nada. Mas seja qual for, ou quantas forem, eu quero convidar você a pedir agora, em oração, a Deus, porque segundo o que estamos lendo aqui, Ele pode tornar os nossos sonhos possíveis. Então é muito importante a gente pegar esse conhecimento e trazê-lo para a nossa oração. Bom, isso eu não posso mudar, isso eu não posso transformar, mas Deus aqui pode. E é importante a gente pedir isso para Deus. Então, eu quero orar agora com você e daqui a pouco a gente volta para ler mais alguns versos e concluir essa reunião em um nome do Senhor Jesus. Sentadinho do jeito que você está, eu quero realizar essa oração com todos vocês. Em um nome do Senhor Jesus. Se existe uma situação na sua vida, abençoado de Deus, você que está aqui, você que me ouve agora, que você não pode fazer nada, você até tentou e não conseguiu resolver, a palavra aqui diz: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Eu recebo que os seus olhos abençoados vão testemunhar a grandeza de Deus. Portanto, nesse momento, diga para o teu Senhor: Pai, por tua misericórdia, torna possível essa bênção, esse milagre em minha vida. Não é possível para mim resolver isso, mas o Senhor fala aqui que é possível para ti, meu Senhor. E quando confiamos, a primeira coisa que o cristão faz é trazer esse conhecimento para a sua vida, para o seu coração, para a sua oração. E eu quero que nesse momento você confie no que você está lendo, que você acredite no que você leu, que você confie no seu Deus. Torna possível, meu Senhor, a transformação do marido, do filho, da esposa. Torna possível, Senhor, a cura. Diga isso para o seu Deus: meu Senhor, torna possível a minha cura, em o nome do Senhor Jesus. Torna possível a minha prosperidade. Torna possível, Senhor, em um nome do Senhor Jesus. Harmoniza, meu Senhor, o meu emocional. Eu não quero ser um cristão, um conhecedor do teu evangelho, e que uma hora está alegre, outra hora está triste, um dia está de um jeito, outro dia está de outro. Uma hora está com uma fé tremenda, outra hora está lá embaixo, deprimido, triste, com vontade de morrer. Eu não quero ser assim, meu Senhor. Harmoniza, meu Pai. Torna possível a minha felicidade. Harmoniza o meu emocional em um nome do Senhor Jesus. Faz isso, meu Senhor. Torna possível esse milagre, essa cura, essa mudança, essa transformação em um nome do Senhor Jesus. Diga: eu creio e confio que Deus, para Ele, tudo é possível. Em um nome do Senhor Jesus. Louve a Ele com suas palmas, bem forte. É importante que você que orou, continue exercitando essa oração. Não é só agora. Ore depois, em casa, no seu trabalho. Senhor, torna possível isso, que eu não estou podendo resolver.
É promessa de Deus para você. O que é impossível para você é possível para Ele. É uma narrativa muito conhecida, mas que muitas das vezes a gente se esquece. No momento da aflição, do problema, a gente se esquece. E hoje o teu Deus está recordando para você. Não se esqueça do que está escrito. Os impossíveis dos homens são possíveis para o teu Deus. Amém? Agora abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 2, verso 1. Hebreus 2, 1. Que reunião maravilhosa, né, abençoados? Eu me sinto recompensado de terminar essa reunião hoje e saber, foram bem alimentados. E assim diz o livro de Hebreus, capítulo 2, verso 1. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Firmeza, hein? Para que delas jamais nos desviemos. Ou seja, apegue-se mais. A palavra-chave de hoje é o que? Firmeza. Ouvir o que Deus fala através do Evangelho, da graça, cura a gente abençoada de qualquer situação, de qualquer doença, seja física ou emocional. Isso se você permanece perseverante, firme. A palavra da graça tem que ser uma rotina na sua vida. Que nem você acordar de manhã cedo, escovar os dentes, tomar café. Não é isso, né? O banho, vai para o trabalho, lava a roupa e os pratos e faz comida. E no outro dia faz tudo de novo. A graça do Senhor Jesus também tem que ser uma rotina na sua vida. Isso é muito importante. Você não pode deixar de estar na igreja, de congregar por nada. Ah, hoje eu não vou para a igreja, porque eu estou tão deprimido que eu nem vou lá. Que é isso? Aí entra nas redes sociais, vou postar a minha tristeza. Que é isso? Você é a luz do mundo, sal da terra. Você tem que atrair para a sua vida coisas boas. Sou mais que vencedor em nome do Senhor Jesus. Hoje só vai acontecer boas notícias em minha vida. E aqui nós terminamos. Eu não recebo mais você refém da bipolaridade emocional. E nem você que me ouve agora. Eu declaro Deus te curando através da paz dele e da harmonia dele em nome do Senhor Jesus. A todos vocês, muito bom dia e que você tenha a melhor semana da sua vida. E uma grande ministração de anjos até quarta-feira às 7 horas da noite e domingo que vem às 9 da manhã. Tchau a todos. Bom dia. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas, e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência.